Olá, você está no canal Administração Antônio Marcos e este é o segundo vídeo da série de 3 vídeos sobre a função planejar. Neste vídeo, iremos responder à pergunta que normalmente se faz sobre o tema como planejar. Não se esqueça de deixar ao final do vídeo os seus comentários, o seu feedback positivo, se você gostou do vídeo, ou negativo, se não gostou. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e não esqueça de divulgar a todos os seus contatos o link desse vídeo para que outras pessoas, todas essas outras pessoas, possam ter acesso aos seus conteúdos. Vamos então conhecer como planejar. Vamos iniciar lendo uma citação de José Marti. Escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. 3 coisas que cada pessoa deve fazer durante sua vida. O que José Marti, poeta, filósofo, político cubano, quis dizer com essa frase? Né? Ele está querendo dizer que nós todos devemos deixar um legado, deixar uma marca no mundo. Né? Um livro, uma árvore, um filho. Ao nós partirmos desta vida, a gente deixar alguma coisa aqui, coisa que seja positiva, coisa que seja importante. Ou seja, ele nos lembra que a nossa vida deve ter uma finalidade. E isso, essa citação, nos ajuda, esse entendimento nos ajuda a responder uma pergunta importante na hora que eu estou pensando em planejamento. Por que planejar? Planejar, ele ajuda a cumprir a finalidade. Uma finalidade que já foi identificada. Então, ao planejar, eu estabeleço as condições para poder atingir aquilo que eu quero como finalidade para a minha vida ou para a finalidade da empresa. Né? Então, o que provoca as ações de planejamento? As ações de planejamento são provocadas pela necessidade de organizar os meios que eu tenho disponíveis ou que serão necessários para cumprir uma finalidade, seja uma finalidade pessoal, seja uma finalidade empresarial ou organizacional. Qual a finalidade dessa organização? Então, uma primeira pergunta que deve ser respondida antes de eu começar o processo de planejamento. Essa organização existe por quê e para quê? Eu criei essa empresa para poder ganhar dinheiro. Tudo bem, essa é uma finalidade sua, pessoal, com a criação da organização. Mas o que essa organização, qual o papel que essa organização vai exercer na sociedade? Qual o papel que essa empresa vai desenvolver na sociedade? Qual o objetivo dela existir nessa sociedade? Essa é a finalidade dela. Né? Então eu tenho que, em primeiro lugar, descobrir essa finalidade, identificar claramente com a finalidade para que essa organização existe, por que ela existe. Né? Isso é chamado de identificação de missão ou identificação de visão, dependendo do autor. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, em outro vídeo, quando nós começarmos a trabalhar planejamento estratégico. É um outro assunto. Mas é importante eu ter identificado, em primeiro lugar, antes de iniciar o processo de planejamento, a finalidade da organização, para que ela existe, por que ela existe. Da mesma forma, é importante eu saber por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual a minha finalidade? Para poder planejar a minha vida. Então, se eu quero ter uma vida planejada, uma vida organizada, uma vida que tenha resultados cada vez melhores, eu tenho que também entender e identificar qual a minha finalidade, qual a marca que eu quero deixar, o que eu quero nessa vida. Né? A mesma coisa para as organizações. Então, identificada a finalidade, eu posso, então, iniciar o processo de planejamento. Por quê? Porque tudo vai
estar subordinado a esta finalidade, né? A esse fim último que se pretende atingir, né? A marca que se quer deixar no mundo, seja uma empresa, seja a organização, seja uma pessoa. Então, o processo de planejamento, subordinado a essa finalidade, começa com os dados de entrada. Os dados de entrada são todas as informações que são necessárias para que eu possa desenvolver o meu planejamento. Então, são as informações, modelos e técnicas de planejamento. Eu tenho que ter, né, o meu modelo de planejamento, qual o modelo de planejamento que eu vou utilizar no meu processo de planejamento, quais as técnicas que eu irei utilizar no meu processo de planejamento, quais são as ameaças e as oportunidades que o mundo está me proporcionando nesse momento, quais são as coisas complicadas, as coisas difíceis que estão acontecendo no mundo e que podem me prejudicar, dificultar o meu planejamento, quais são as oportunidades, as facilidades que poderão contribuir com o meu planejamento. Eu tenho que fazer projeções, eu tenho que estabelecer decisões, quais as decisões que vão afetar o futuro, etc. Quanto mais informação eu tiver, melhor para desenvolver o processo de planejamento. Na segunda etapa, eu vou desenvolver o processo de planejamento. O processo de planejamento, o que é? Analisar e interpretar os dados de entrada, aquelas informações, modelos, ameaças, oportunidades, projeções, fazer uma análise completa, criar alternativas, possibilidades de alternativas de ações, de objetivos a serem atingidos e analisar essas alternativas e tomar então a decisão quais as alternativas que eu vou utilizar. Feito isso, eu vou então definir os meus planos. Para isso eu tenho que ter os meus objetivos definidos, os recursos que serão necessários para a realização desse objetivo e quais os meios de controle que eu irei utilizar para garantir que esses objetivos sejam atingidos. Então, eu tenho componentes do plano objetivos, eu tenho os recursos e eu tenho os meios de controle. Vejam que eu vou ter uma hierarquia de objetivos, né? Eu tenho tudo isso está subordinado à finalidade que eu falei lá no início, né? Os objetivos têm que facilitar, têm que possibilitar, têm que ajudar a realização da finalidade. Então, os objetivos vão contribuir aquilo que eu quero atingir em etapas temporais, tem que contribuir para que aquela finalidade seja realizada. Então, existem também, além do ponto mais elevado de uma hierarquia, que é a finalidade, eu tenho também uma hierarquia de objetivos. Objetivos que são mais amplos, que são mais abrangentes, estão num nível mais elevado. Os objetivos mais específicos, objetivos menores, mais diretos, estão num nível inferior dentro de uma hierarquia. Os objetivos de níveis mais baixos têm que contribuir para a realização dos objetivos de níveis mais altos. E assim, sucessivamente, até que seja possível, então, a realização da finalidade. Os recursos, né, que serão necessários e os meios de controle para poder, então, montar os meus planos, né? E os planos poderão ser de diversas formas. Eles poderão ser um projeto, poderá ser um processo, poderá ser uma ordem de serviço, poderão ser de diversas formas os planos, dependendo da abrangência, da importância e do nível em que se localiza hierarquicamente esses objetivos. E nós vamos falar mais sobre isso no nosso vídeo na próxima semana. Então, nós temos esses componentes hierarquicamente organizados e levando em consideração que os objetivos de menor nível têm que contribuir para os objetivos de maior nível e assim sucessivamente, né?
Eu tenho os objetivos que são de mais longo prazo, os mais abrangentes, né, os mais genéricos, eles são normalmente de mais longo prazo. Os objetivos mais específicos, mais diretos, eles são de mais curto prazo. Normalmente, os objetivos de mais longo prazo são chamados estratégicos e de curto prazo são chamados operacionais ou táticos. E aí nós temos como resultado uma série de planos que irão ter chamados permanentes. Permanente, efetivamente, nós não temos nada, né? Eles têm uma durabilidade maior, mas eles podem ser alterados, eles podem ser modificados, dependendo das circunstâncias, dependendo do que o ambiente nos obriga a fazer, né? A situação do ambiental nos obriga a fazer. E aí nós temos a missão ou outros objetivos permanentes, né? De mais longo prazo, são os mais distantes, que representam a finalidade. Nós temos políticas, né? Nós temos procedimentos de longo prazo que são considerados, entre aspas, permanentes, ou seja, dificilmente serão modificados, mas poderão ser modificados dependendo da circunstância. E nós temos os planos singulares ou temporários, que são de mais curto prazo, né? Os táticos ou operacionais. Estes permanentes são chamados estratégicos. Estes singulares e temporários são chamados ou táticos ou operacionais. E eles são representados por cronogramas, por calendários, por orçamentos, por projetos, por processos. São várias as formas como eles estarão sendo representados. Então, essa é a forma de como o planejamento deve ser realizado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu feedback, positivo ou negativo, conforme você tenha gostado ou não. Não esqueça de deixar os seus comentários, importantíssimo os seus comentários, para que a gente possa cada vez mais ir melhorando e aprimorando os vídeos que nós estamos produzindo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, aproveite, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser comunicado e envie o link desses vídeos a todos os seus contatos. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima semana nós damos continuidade a esse tema ainda, planejamento. E então, até a próxima semana com o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.